Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma ação do Fladem Brasil Online. Vamos esperar um pouco para que as pessoas entrem, acessem, tenham contato aí com essa ação mediada aí pelas plataformas digitais que o Fórum Latino-Americano de Educação Musical está promovendo. Tá? Hoje nós teremos um debate importantíssimo. O título da live de hoje do Fladem Brasil é Educação Musical, Diáspora Sonora e Praxis Sonora. Nós temos como convidado hoje 3 pessoas para debater esse tema: a Priscila Higino, o Pedrinho Mendonça e o Mano Teco, que vão estar trazendo aqui o acúmulo que eles têm feito com relação a essa discussão e suas vivências. A gente pede que quem está acessando, quem está entrando agora na nossa live, que compartilhe, né, que nos ajude aí na divulgação, tá? Então, essa é mais uma ação do Fladem Brasil Online, Fórum Latino-Americano de Educação Musical, sua seção brasileira. E todas as terças-feiras, às 20 horas, nós entramos aqui com um tema para estar refletindo, para a gente também estar dialogando aqui com as pessoas que têm acompanhado as nossas redes sociais nesse período de isolamento. Então, vamos esperar mais um pouquinho para a gente poder chamar os nossos convidados e a nossa convidada, e também para a gente apresentar essa temática da live de hoje, que é Educação Musical, Diáspora Sonora e Praxis Sonora. Tá? Então, a gente pede mais uma vez que vocês ajudem a compartilhar a transmissão de hoje, que também convide os amigos e amigas para curtirem nossa página, curtirem nosso perfil no Instagram, Fladem BR, nossa página no Facebook, Fladem Brasil, e também acessar o nosso site, fladembrasil.com.br. Então, desde já, a gente avisa que vocês podem estar participando, com perguntas, com comentários, né? Já temos aqui o Leandro Donato, tá? Boa noite, Leandro. Temos aqui também o Pedro Fadel, saudando aqui a nossa live de hoje. Delfina Vaz. Então, tem bastante pessoas acompanhando. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente iniciar esse bate-papo, essa conversa. Viviane, Santa Catarina, um abraço. O Marcos, da Bahia, também faz parte do Fórum Latino-Americano de Educação Musical. Então, o tema de hoje, para quem está entrando agora, está acessando a nossa live, Educação Musical, Diáspora Sonora e Praxis Sonora. Os subtemas que serão discutidos pela Priscila Higino, pelo Pedrinho Mendonça e pelo Mano Teco, serão funk, educação musical na educação básica, uma proposta contracolonial, e a Priscila vai estar trazendo aqui um diálogo sobre funk, diáspora africana e afrocentricidade nas aulas de música na educação básica. Então, já temos aqui um número. Boa noite, o Bruno, o Vanderlei, o Glauber, o Luiz, o Osto, tá? Vamos ajudar a divulgar, compartilhar, inclusive nos grupos do WhatsApp, para a gente ampliar esse debate que é fundamental e importantíssimo para nós, sobretudo nesse contexto político que nós estamos vivendo. Tá. Sem mais delongas, então, nós vamos dar início à live de hoje. Temos o tema Educação Musical, Diáspora Sonora e Praxis Sonora. Antes de falar um pouquinho sobre os convidados e sobre os subtemas, eu queria também me apresentar, acabei me esquecendo, cometi esse erro, mas peço que me perdoem. Sou Micael Carvalho, eu sou professor de música do Colégio Universitário da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão,
moro aqui em São Luís do Maranhão e atualmente estou na coordenação regional Nordeste do Fladem e também na coordenação da comunicação do Fladem Brasil. Tá? Nesse momento em que nós passamos por um isolamento social e uma grave crise política, econômica e sanitária, esse tema se torna fundamental porque nós temos um compromisso político e um compromisso histórico no sentido de pensar e refletir sobre as interseccionalidades que a educação musical e outros temas insurgente, emergente, podem trazer para a gente. Então, pensando nessa situação e nessa relação de poder que a gente estabelece hoje no Brasil, a gente não pode começar essa live sem pensar, a partir, inclusive, dos subtemas que estão colocados para nós, né? Pensar que hoje a gente ainda vive num país extremamente racista, um país extremamente colonial, um país que ainda mata jovens negros, como foi o caso do João Pedro, de 14 anos, assassinado pela política genocida, né, da política de segurança pública no Brasil, né, que teve seu corpo arrastado mesmo estando em casa, né, morador de São Gonçalo, né, pela operação do Complexo do Salgueiro. Então, não dá para a gente começar esse tema sem tocar nesse assunto, sem também, né, lembrar da Cleonice, de 63 anos, uma das primeiras vítimas do coronavírus, mulher negra, empregada doméstica, que, né, teve seu corpo aí ceifado nesse período, né. Isso não é distante do nosso debate, do nosso compromisso com a educação musical. Nós, professores, sujeitos políticos, né, sujeitos posicionados, precisamos refletir o nosso papel e nosso compromisso social nessa conjuntura, né? Por isso que nós também, além de defender a educação musical democrática, comprometida, né, implica dizer que essa educação musical é antirracista, tem que ser contracolonial, tem que refletir as identidades, né, dos subalternizados e das minorias sociais, que é um termo político. Dito isso, né, gostaria de chamar a Priscila Higino. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. Também o Mano Teco. Salve, boa noite, Micael, boa noite a todos e todas. E também o Pedrinho Mendonça. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vinda. É um prazer recebê-los nessa live. A gente tem assim maior orgulho de estar conseguindo refletir, dialogar e debater com vocês e também com as pessoas que nos acompanham de forma online, né? Esses debates tão fundamentais, tão caros e que também nos ajudam na formação, na nossa compreensão e na nossa intervenção. Tá? A Priscila Higino é professora de música do município do Rio de Janeiro. Ela é especialista em educação musical, educação básica, educação musical, pelo Colégio Pedro II, e também ela é especialista em ensino de histórias e culturas africanas e afro-brasileiras pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ela é mestranda em música, educação musical, pela UFRJ, onde ela desenvolve pesquisa sobre funk e sala de aula. Queremos também apresentar o Pedrinho Mendonça, que ela é professor de educação musical do primeiro segmento do Colégio Pedro II, Campus Tijuca 1, músico, compositor e produtor de repertório direcionado às infâncias na banda Casa de Curió e doutor em etnomusicologia pela Unirio. Tem se dedicado ao exercício de reflexão sobre infâncias, contra a colonização, música e educação, se relacionando com a música urbana preferencialmente. Também gostaríamos de apresentar e saudar o Mano Teco, que ele tem 26 anos, MC de funk, compositor e produtor cultural. Ele participa de iniciativas que ajudam na discussão do funk enquanto cultura e por direitos. Criou, junto com alguns profissionais, uma associação e, a partir dela, algumas ferramentas que ajudam nessa proposta de diálogo. Roda de funk, sarau divergente, oficina A Responsa, além do evento Baile Spring Love. Tá?
Então, nós organizamos essa conversa, começando pelo Manuteco, depois com o Pedrinho e depois com a Priscila, tá? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vinda. Tenhamos um bom debate. Quem está acompanhando a gente, participe, comente, mande sua pergunta, que ao final de todas as exposições, nós vamos estar lendo aqui e respondendo na medida do possível. Minha saudação aí a todas e todos aí, né, assistindo essa live. Agradecer mais uma vez esse convite, né? É muito bacana estar com esses dois, né, que eu já tive o prazer de... Pedrinho já de longa data, Priscila mais recente, mas tão intensa quanto. Como o Mikael bem colocou, né, muitas questões. Prazer também conhecer o Mikael dentro desse processo aqui da live. Eu tenho 26 anos de movimento funk, né, sou dito o MC da antiga, né, como que gostam de subdivisões, e a minha fala é um pouco para contextualizar, né, como é que a gente sai de James Brown e chega hoje no dito funk atual, funk 150 BPM, ou até além de 150, hoje 180 BPM, né, 180 batidas por minuto, que tem sido, né, colocado como funk atual aqui no Rio de Janeiro. Tendo essa ciência, né, quando eu começo no movimento funk, né, a referência que não tinha americana, o Miami Bass, o freestyle, o som gringo, né, como a gente fala aqui, a gente tinha um certo incômodo de curtia, né, aquela batida nos atraía, mas tinha um incômodo de não entender aquilo que está sendo falado, né, e por falta de diálogo com quem chegou antes da gente, né, a galera que começou o processo o funk soul, a black music, dizia o que a gente fazia, não era funk, não era música, não era... Enfim, o que por muitas vezes a galera da minha geração reproduz para a molecada de hoje, né? Por isso uma inquietação, e eu busquei um melhor entendimento e comecei a ocupar espaços tentando que mais profissionais entendam e a gente consiga ocupar algumas lacunas esse espaçamento entre gerações. Eu escutei uma coisa que não foi legal de uma geração anterior, a minha geração continua a reproduzir essa mesma fala, né? Aí, quando a gente vai ver, é aquele moleque pretinho, aquela mina pretinha que vai curtir o baile, que faz a cena acontecer, né, a grosso modo, e falar um pouco também dessa relação de mercado, o porquê desse afastamento, né? Mas como eu estava falando assim, a gente não tinha o entendimento, a gente começa a fazer versões dessas músicas gringas, pega batidas instrumentais, né? O Volt Mix, e começa a cantar aquelas músicas internacionais. E daqui a pouco a gente começa a fazer as nossas versões, né? O primeiro faz, a gente vê, é bacana, é legal, e a gente começa a fazer, né, igual. Se o cara tá falando da Rocinha, que é uma das coisas que passou despercebida pela minha geração, por exemplo, a década de 90, né? As favelas, na grande maioria no Rio de Janeiro, né, ela é colocada no mapa mundi através do funk. Né? Enquanto a televisão estava colocando o Cristo Redentor, as praias, as mulheres, expondo as mulheres, né, seminuas na praia de Copacabana, o funk estava falando sobre a favela da Rocinha, o funk estava falando sobre o Morro do Borel, o funk estava falando sobre a Cidade de Deus, e essa sonoridade foi ocupando, né, chegando a várias mentes e corações, e as pessoas já chegavam no Rio, começaram a chegar no Rio, por exemplo, querendo saber, né, mas qual é a favela da Rocinha do MC, cantada pelo MC Galo, né? Eu quero ir na Cidade de Deus, do Rap da Felicidade, do Cidinho Doca, né? Que é que a gente tem como hino do nosso movimento funk, né? Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente e tal. E a gente meio que sem entender, né? A gente começou a fazer... Eu sou um morador do Irajá, zona norte do Rio de Janeiro, e já que tinha alguém falando da Rocinha, alguém falando do Borel, alguém falando de Acari, uma favela, né, próxima aqui onde eu moro, por que não ter um MC falando do Irajá também, né? Então, o nosso aprendizado no funk era muito
dando orelhada, né? A gente não sabia, a gente viu que era possível fazer e começamos a fazer aquela sonoridade. E eu costumo dizer que a gente aprendia a fazer, era no caminhar para a escola, né? Entrando no busão, a gente cantando zoando dentro do ônibus, né? Brincando dentro do ônibus. E quando chegava, né, um tempo vago ou entre uma aula e outra, a gente estava ali batucando, fazendo um volt mix, como eu falei aqui, né? O tá, e aí vinha cantando N coisas, né? Por vezes não era só o funk, por vezes entrava uma marchinha, por vezes entrava um samba e via que tinha um link ali, né? Muito distante ainda de um entendimento mercadológico. Mas eu tinha muita inquietação por receber esse olhar, né? Quando a gente fala sobre a criminalização do movimento funk ainda hoje, né? Eu não tinha entendimento de nada, do porquê. Mas fui juntando essas inquietações e só tive resposta de fato a partir da construção, do pensar de uma associação no funk, né, que a gente já cansado de tomar só porrada da mídia, só porrada do Estado, e um problema mercadológico a respeito de direito autoral, de fonograma, que a gente ainda hoje, né, é uma caixa de Pandora ainda que a gente pouco mexe, que isso gera muito dinheiro, e para variar, né, o que gera muito dinheiro normalmente chega a poucos, né? E no movimento funk não. Eu achava que era assim, pô, o funk sofre mais, não, mas a gente hoje dialogando melhor com a galera do rap ou a galera do samba e tal, a gente vê que é o mesmo processo. Né? Sempre alguém que detém aquele conhecimento, segura e tal, o dinheiro circula e tal, mas é sempre na mão de poucos. E quando a gente vai ver, esses poucos são normalmente a galera branca mesmo, né? No máximo a galera preta está trabalhando para uma galera branca. Então, essas inquietações de vários profissionais, de uma galera que curtia baile funk, né? Que hoje o funk, as pessoas, eu não gosto de funk por causa da linguagem. Participação especial do meu cachorro, acho que vocês estão ouvindo aí. Esse distanciamento, né? Eu não gosto de funk por causa da putaria, eu não gosto do funk por causa do proibidão, eu não gosto de funk sempre por causa de alguma coisa, né? E a minha geração, a grosso modo, também abraça esse circuito, reproduz aquela fala, né, de isso não é funk, isso não é música do bem, isso não é de família, isso não é cultura, por conta da linguagem. E se a gente volta na década de 90, a gente pega MC Marcinho, a gente pega Claudinho Bochecha, a gente pega Cidinho Doca, como eu citei aqui, entre diversos nomes que eu poderia passar só a live só falando de nomes de MCs, o tratamento era o mesmo. E o que cantavam esses artistas, né? Eu só quero ser feliz, nosso sonho não vai terminar. Enfim, entre diversas letras, e o tratamento sempre foi esse. Então se criou uma ilusão de que se eu cantar uma música romântica, se eu cantar uma música falando de problema social, eu vou ser bem aceito. Né? E a gente cresce, entre outras coisas, né, que a gente tem que ter para ser, a gente cresce também pensando que a gente tem que fazer alguma coisa para ser bem aceito por essa sociedade que quer me matar a todo custo, né? Se criou essa ilusão e as pessoas vão ter sempre sendo moldadas, assim, tentando se encaixar. Enfim, participei desse processo da associação buscando quebrar um pouco, né, esse processo na questão mercadológica e buscando, na época, eu acreditava que era possível um diálogo diferente com o Estado, que era possível através, né, da associação a gente descobriu que existia uma lei que criminalizava ainda mais o nosso movimento. A gente se movimentou, a gente conseguiu revogar essa lei na época. Eu falo muito associação, mas o Pedro até me cobra isso. Né? O nome da associação é APA-Funk, Associação dos Profissionais e Amigos do Funk, que eu não faço mais parte já há longos anos aí. Né? Mas foi porta de entrada para mim e para muitos do nosso movimento, de muita informação. Foi através da associação que a gente conseguiu contato com movimentos sociais. Foi através da associação que a gente conseguiu, pelo menos eu consegui montar parte de um quebra-cabeça e fazer um melhor entendimento dessas inquietações que eu sempre tive. Né? E entender que essa criminalização que se dá ao funk, eu já tinha isso, né? Era peças soltas, né? Eu reparava que era a mesma criminalização, a mesma perseguição que a capoeira sofreu e sofre por vezes, que o samba sofreu e sofre.
que as religiões de matriz africana sofreram e sofrem, né? E o que tem em comum, se não a questão racial, né, dentro desse processo? Então, a gente parece que a gente está, né, isolado, é um problema do funk, é um problema do samba, é um problema do candomblé, é um problema, e não é um problema nosso, né, que a base, a questão, de fato, é racial, né? Por isso que eu sempre falo raça primeiro. E aí, a partir desse entendimento, a gente começa a criar, né, tentar criar fórmulas de diálogo com os nossos. Como eu falei, a gente cresce entendendo que tem que ter para si a todo custo, né? E se a gente for estudar o funk a fundo, a gente começa a entender, acho que consegue entender, né? Eu pelo menos entendi, eu falo que o funk é minha escola, minha universidade. Entende, o micro faz entender melhor esse mapa, esse grande, né? E a gente cresce entendendo que tem que ter para ser. Então, em algum momento, apresentaram que o funk ostentação seria a resposta ao funk putaria, ao funk proibidão. Para quem não sabe, né, é bom contextualizar, o funk putaria que eu falo é a questão do sexo mesmo, né, que a Menozela está cantando, sem filtros, por não entender, né, essa relação com o mercado. Quem entende já usa filtros para essa música que ele canta na favela, falando que tem que botar, descer, usando, né, sem filtro nenhum, expondo mesmo, né, pega a novinha e vira do avesso, e sobe e desce. Quando ela vai para a rádio, ela recebe um filtro, né, a gente tem várias referências de uma pasteurização, um embranquecimento de alguns artistas, até para tocar, para ser melhor aceito no mercado, né, ele pega aquela versão para aquela música tocar. E eu sempre sou pela coisa não há problema nenhum para mim falar sobre sexo, não há problema não falar do proibidão. O problema é quando isso vira um rótulo também vendável. E pior que isso é aquela questão somente só para... Não é vivência, né, dos caras, né? Aquela coisa do gangster, da favela. Trazem esse funk ostentação. Trazem não, desculpa. Trazem um rótulo, né? Porque sempre existiu. Mas traz esse rótulo para vender um funk como uma resposta, né? No mercado faz um apontamento. E aí, qual é a resposta? Não compra a cultura da feira, né? Não compre o peixe dele que é podre. Eu acabei de chegar agora aqui diretamente do mar com peixe fresquinho, comprem o meu, né? E aí chega o funk, né, de São Paulo, só para que para mim o funk é nacional, não é mais funk carioca, como já foi, mas ainda que carioca, né, a gente usava muito esse termo, era muito forte na Baixada Santista, em São Paulo, era muito forte, né, em Minas Gerais, é muito forte no Nordeste, inclusive. Tem um histórico, né, essa coisa da black music, né, até o Miami Bass, depois se perdeu um pouco, e está sendo retomado, essa galera da antiga também está fazendo a cena acontecer, e há um distanciamento, enfim. Eu acho que tem uma possibilidade de diálogo, mas alguns não, mas eu vou tentando. E aí a gente vai criando ferramentas, né, para tentar trazer... muita coisa, e vou tentar trazer e dialogar e fazer o melhor entendimento. Então a gente cria ferramentas a partir da associação, e a primeira delas é a roda de funk. A gente ocupa espaços para poder falar que o funk vai além do que a mídia apresenta na questão da putaria e o proibidão, né? Porque quando a gente leva uma letra que foge dessas duas linguagens, o DJ fala pra gente no baile: meu irmão, se não for putaria e proibidão, eu nem toco, não precisa nem me mandar. Esquece. Então, para mim que tem uma história, né, de 20 e tantos anos, eu vou receber essa informação, vou saber lidar, né? Então não é para mim, beleza, eu vou criar meus meios aqui. Mas para um moleque que quer virar o seu som, né? O que você quer ouvir? O que eu preciso fazer para você tocar minha música? É fazer uma putaria, então eu vou fazer. Por isso que as pessoas fazem um apontamento muitas vezes sem ter esse entendimento. Há problema na questão da putaria? Mas vamos dialogar, vamos criar ferramentas, vamos criar meios também de se tocar. Eu não condeno, né? Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Eu sou pela pluralidade que hoje não existe nos bares funk, principalmente do Rio de Janeiro. Ou toca isso ou não toca mais nada, né? Então a gente cria a roda de funk para poder dialogar com o Estado, para dialogar com a sociedade, mostrando que existe o funk putaria, mas a gente consegue fazer 4 horas cantando funk em qualquer espaço que seja,
mostrando que o funk né, é muito além do que isso que a mídia tem apresentado. Então a gente vai para a escola, a gente vai para a rua, né, a gente ocupa, fomos para a Central do Brasil, nós fomos para o Santa Marta, a gente foi para as favelas, né, ocupadas pela UPP, porque quando a UPP chega, a primeira coisa que ela faz é proibir o baile funk, é apreender equipamento de som, e nesse processo de construção nossa da associação, a gente chega já meio que batendo de frente com a UPP, porque a primeira fala da capitã, hoje, acho que Major Priscila, no Santa Marta, por exemplo, a primeira palavra dela foi, não, nós aprendemos a equipe de som, enquanto eu estiver aqui não vai ter baile funk no Santa Marta. E isso, assim, foi aceito, né? Se naturalizou essa criminalização. Ninguém questionou, mas por que aprender uma equipe de som? Por que acabar com o trabalho dos profissionais? Né? Quando a gente fala profissional, a gente pensa o MC, DJ, o dono de equipe de som, que é um produtor, o técnico de som, os carregadores de caixa, mas só que isso mobiliza toda uma estrutura dentro da favela, porque os salões de beleza na favela, né, que a produção das meninas, os rapazes, né, fazendo o corte bacana para chegar no baile da melhor forma, as lojas de roupa da favela, o mototáxi subindo e descendo, trazendo as pessoas para curtir aquele baile funk, os bares, enfim, toda uma estrutura que, enfim, não foi debatido, não foi questionado, não foi pensado. E aí criamos também mais uma ilusão, mas eu aprendi na prática que, vamos aprovar uma lei que reconhece o funk enquanto cultura no Rio de Janeiro e, a partir dele, nós vamos ter uma relação diferente com o Estado, né? E, de fato, nós não conseguimos bulufas, nós conseguimos um edital voltado para o funk. Alguns consideram isso uma vitória, eu particularmente não considero, né, a respeito de quem pensa o contrário, mas coloco mesmo que não, porque chegou uma galera... O edital, 90% atendeu uma galera que não é do funk, pegava um MC, botava aqui como rótulo, né? E, toma aqui um documentário, toma aqui um videozinho, toma aqui não sei o quê, e a grosso modo esse dinheiro, né? O MC não entendia a bulufa de edital, como não entende ainda hoje, né? Sempre era contemplado uma galera que ainda hoje, né? É presa a edital. Né? Quando eu falo isso, não é contra, não sou contra, pá. Mas eu busco uma relação diferenciada, por exemplo, que eu tive com o Pedrinho. Né? Pedrinho, eu estou aqui falando porque o Pedrinho foi convidado, né, e falou, não, acho legal o Teco que a princípio era para dividir, e eu queria manter essa divisão. Eu tô falando aqui, mas agora que eu estou vendo aqui o Mikael, o sinal de 5 minutos, eu não sei nem se eu tenho algum tempo, 1 minuto, enfim. O tempo já deu, né? Obrigado. Enfim, é muita coisa que eu vou falar, mas eu vou respeitar o tempo aí para não xingarem mais uma vez o funkeiro que não sabe respeitar o tempo. Desculpa aí, minha mana. Pedrinho passa a bola, ele continua daí. Já é para eu falar ou o Mikael vai falar alguma coisa? Não? Mikael? Deixa eu ver aqui, gente. Ah, tá. Então vou começar a falar. Tá bom? Gente, é porque vocês não veem, né, as mensagens que o Mikael tá mandando pra gente aqui. A gente tem um chat privado. Bom, então boa noite, né? Eu sou o Pedrinho Mendonça. Como o Mikael já me apresentou, sou professor do Colégio Pedro II, uma escola de educação básica que pertence à rede privada. Saudar todos os presentes, agradecer aí por estar aqui nessa conversa, o convite do Fladem, que é um espaço que eu tenho me aproximado cada vez mais, também estou associado, também ia para esse último congresso, fico com a iniciativa, acho que tem sido muito bacana, muitos debates interessantes, e está sendo muito bom aqui dividir esse espaço com 2 amigos, né, com o Mano Teco, com a Priscila, a gente conversar um pouquinho sobre o funk carioca e as suas relações com a educação musical e com perspectivas contracoloniais, né, dentro da escola e da sala de aula. Então, agradecer essa fala inicial do Mikael, né, acho que foi muito pertinente para as coisas que a gente está conversando. O racismo, ajeitei, é verdade. O rede pública, eu falei rede privada? Não, rede pública. Pedro II, rede pública, rede federal, pública e de educação básica. Eu trabalho no 1º ao 5º ano, sou professor e atualmente
coordenador da equipe de educação musical lá no campus, onde tenho desenvolvido um trabalho junto com o Mano Teco com funk carioca, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Minha formação acadêmica tem sido toda no campo da etnomusicologia. Saudar aqui o professor Vincenzo Cambria, né, que recebeu eu e o Mano Teco certa vez para uma aula que a gente deu lá numa disciplina dele na Unirio, falar um pouquinho também sobre formação de professores, e acho que está totalmente entrelaçado a esse nosso debate. Então, essa apresentação do Mano Teco é muito importante, né, para a gente entender o contexto que vive o funk carioca atual. O nosso artigo que a gente escreveu para o Boletim falava muito sobre isso, sobre essa batalha intergeracional, né, como o funk atual é visto de maneira discriminatória até pelos próprios funkeiros ditos das antigas, né, porque o mercado tem essa tendência de categorizar dentro de um mesmo estilo. Então, é samba de raiz, é pagode romântico, é pagode 90, agora é pagode retrô, tudo, na verdade, para botar o estilo dentro de uma caixinha e vendê-lo, né? O funk, acho que passa por esse mesmo processo. Então, hoje é o funk 150 BPM, o funk putaria, o funk ostentação, o funk proibido, e o Teco acabou ficando nessa alcunha de funk antigo, né? Já que ele é um cara que teve mais sucesso nos anos 90. Mas hoje o Mano Teco, por exemplo, continua com uma produção constante que não é conhecida, por todas essas razões que ele bem colocou. Porque tanto o mercado do baile, né, da favela, quanto o mercado da rádio, como o Teco bem falou, eles negociam, né, o funkeiro mais sapiente, mais esperto, ele compõe uma música que cabe nos dois, ele troca meia dúzia de palavras e ele pode tocar no baile, e depois ele toca na rádio também, toca até no Faustão, toca em qualquer lugar. Esse funk, né, atual, ele tem sofrido muita discriminação por conta da questão da linguagem, etc., que eu tô com o Teco, acho que tudo passa pelo universo do racismo, e por isso que a gente apresenta o funk como uma alternativa contra-colonial dentro da escola, né? Então, uma reflexão que eu coloco aqui é sobre, por exemplo, a gente tem uma lei, né, de história e cultura africana, afro-brasileira na escola, 10.639, de 2003, e temos a atualização dessa lei 11.645, de 2008, que inclui também os conhecimentos indígenas. E aí, o natural do processo é você partir para uma ideia de uma coisa antiga, meio folclórica, meio estanque, meio influenciadora do que a gente vive. Mas, na verdade, o funk é música negra. O funk tem uma história negra, o funk tem uma história de diáspora, o funk tem uma história africana. E o funk faz parte da realidade de grande maioria dos nossos alunos. Eu que trabalho numa escola que tem acesso por sorteio, e aí trabalho com crianças de diferentes classes sociais, diferentes denominações étnico-raciais, né, declarações étnico-raciais, digo para vocês, o funk atravessa quase 100% dos alunos, independente da faixa etária, na minha escola, que é plural. Tem um aluno classe média alta, tem um aluno pobre, né, que passa dificuldade. Eu já fui professor também da rede municipal, que acho que é uma realidade que a Priscila vai apresentar muito melhor, e lá na rede municipal você também tem a mesma relação, mesmo sendo, né, um local onde majoritariamente as crianças são pobres, né, são negras, indígenas, etc. Então o funk é muito presente. Então por que não trabalhar com esse gênero musical dentro da sala de aula, né? A gente sabe que o preconceito pelo qual esse gênero passa é atravessado diretamente por quem o produz, né, que é o que o Teco falou. A questão racial está no centro desse debate, é uma produção de pobres, uma produção de favelados que perdem muito nesse processo, como o Teco apresentou muito bem, sabe? É um processo de roubo muito grande, os funkeiros são muito roubados, eles, às vezes, por não conhecer a legislação, entregam suas músicas, que, como o Teco disse, alguém ganha muito dinheiro com elas, então é uma realidade social, às vezes, cruel. Compositores que compõem músicas até, às vezes, de sucesso, vivem numa situação de pobreza, porque não vem esse dinheiro aparecer, e a gente tem essa oportunidade de fazer esse link entre a realidade dessa população com a realidade dos nossos alunos, né, na escola. Então, vamos lá. Eu preparei algumas coisas aqui para falar. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que, sendo uma pessoa da etnomusicologia,
que vem de uma história de metodologia de pesquisação participativa, né? A minha tese, o meu mestrado também, todo tinha essa relação do protagonismo, quem tem autoridade para falar sobre isso, falar sobre aquilo, então sempre é o convite a quem tem a vivência, a experiência para dividi-la, né, com os outros. Eu digo, o Mano Teco, assim como outros funkeiros, precisa estar na escola. Ele precisa estar dentro da escola. O conhecimento que ele tem, o corpo dele, os saberes dele, ele enquanto artista, enquanto intelectual do campo do funk, precisa estar na escola, assim como ele precisa estar na universidade. E aí a gente vai conversar sobre isso. Por que o Mano Teco não está na universidade? Né? Por que a gente continua dentro da universidade, tendo um amplo acesso a uma série de conhecimentos que pouco nos servem na sala de aula enquanto professores, enquanto o funk carioca, que está tão presente na realidade dos nossos alunos, que funciona tanto trabalhar com funk com os nossos alunos, um mestre do funk como o Mano Teco não é professor universitário, né? Não está na escola dando a aula. Quem está na escola sou eu, quem está na escola é a Priscila, por mais que nós gostemos de funk, etc., a gente, né, não é funkeiro. Então, assim, o que compete? Então, a gente vai convidando o Mano Teco para estar na universidade, para estar na escola, porque nós temos essa possibilidade de estar dentro desse espaço. E acho que, inclusive, a gente precisa conversar sobre a remuneração desses mestres, né, que estão com a gente na escola. Encontrar caminhos. Você tem hoje o Encontro de Saberes, que é um projeto que começou na UNB com o professor José Jorge Carvalho, que possibilita o financiamento desses professores, né, que não têm formação acadêmica, mas que estão aqui com seus conhecimentos fundamentais, né, no nosso processo educacional. Faltam 5 minutos. Então, continuando aqui, essa é a primeira provocação, né, que eu queria colocar. Então, vamos lá. O que significa o teco na escola? Então, pensem comigo. Eu, enquanto professor, que não tenho essa experiência enquanto produtor de funk. Agora também sou produtor de funk, porque produzi um funk com o Mano Teco, né, chamado Quilombo Favela Rua, e gravei também o Forever to Love com ele, numa gravação que a gente também colocou no YouTube e tal. Mas eu, enquanto não produtor de funk, né, o que eu faço na sala de aula? Normalmente, o funk tem uma epistemologia própria. O funk tem uma metodologia de produção própria. O funk tem um método, como ele falou, de tradição oral, de passar o conhecimento na orelhada, como ele disse, que na verdade a gente chama de oralidade aqui na academia, mas é orelhada. Passar na orelhada para o outro, aprender a falar sobre aquilo que você sente, que é uma coisa que o Teco sempre diz. Então, como a gente respeita essas metodologias? Tem que entrar no mundo do funk, você tem que entender como isso faz, tem que ir no estúdio do DJ que produz funk para entender como ele faz, para ser minimamente fidedigno ao processo de aprendizagem. Ser contra-colonial, né? Fazer relação com esse campo, né, negro de produção do funk, não é só você tocar o funk com os alunos. Como é produzido o funk? De que maneira? Será que a gente não consegue, dentro de sala de aula, se aproximar ao máximo? Então, o Mano Teco sempre vai na escola, provoca a questão das versões, da sátira, de você poder pegar uma melodia que já existe, que é o método que ele já me contou várias vezes, que é a forma como eles faziam música lá nos anos 90, e hoje não é muito diferente, né? Você pega um loop que vem de uma outra música e refaz e tudo mais. Trazer isso para a sala de aula. Alguém que é do funk precisa te dizer isso, né? Ou precisa estar junto com você. Então, isso acaba sendo um método interessante, porque as músicas têm uma linguagem realmente que a gente sabe que não dá para trabalhar com as crianças. Vai ver uma enxurrada de e-mails dos pais e nem acho que vale a pena a gente trabalhar coisas de sexualidade assim tão cedo com uma criança de 2º, 3º ano, né, das séries iniciais. Então, você tem isso uma opção. Pegar um funk que as crianças gostam, as crianças ouvem música com palavrão, ouvem música com violência, né? E, de repente, produzir uma outra. Por exemplo, o trabalho do ano passado que eu fiz com o 4º ano lá na escola, foi produzido também a partir dessas versões, e a gente pegou fuleiragem e virou chocolate com aguinha, né? Uma música que falava sobre alimentação e tudo mais, né? Caminhos que a gente tem de possibilidade. Né? Então, assim, bom, minha fala está colocada, acho que agora, né, passar aí para a Priscila e seguir aí o debate. Obrigado. Obrigado, Mano Teco, obrigado, Pedrinho, por essa fala inicial, super potente aí, que nos ajuda a pensar e que coloca aí reflexões importantes, não só para
para a educação musical, mas para uma compreensão ampliada desse debate. Então, nós vamos passar agora a palavra para a Priscila. Ela vai estar conversando, colocando um pouco das suas pesquisas, sua compreensão, das suas vivências, a subtemática funk, diáspora africana e afrocentricidade nas aulas de música na escola básica. Então, Priscila, é com você. Daqui a pouco a gente volta com o Manuteca e com o Pedrinho para as perguntas, para o diálogo e para as considerações finais. Show. Boa noite a todos, gente. Espero que estejam todos bem, saudáveis. Queria dedicar alguns minutinhos aqui. Não posso começar sem relembrar João Pedro. Eu tenho falado na minha dissertação, nas minhas pesquisas, que eu estou partindo de uma celebração da música negra, da diáspora africana, dos saberes que se encontram na diáspora africana. E aí a gente acorda com uma notícia dessa e, para mim, pelo menos, como mulher preta, como professora de comunidade, de escola de comunidade, as coisas perdem quase que um pouco a perspectiva, porque em alguma escola do Rio de Janeiro, quando essa loucura de pandemia acabar, vai ter um abraço a menos na escola do João Pedro. Alguns professores vão ter um abraço a menos na sala de aula, um beijo a menos para receber. E é difícil, e foi uma coisa que eu pensei muito hoje, como celebrar enquanto esse Estado genocida tenta acabar com a vida das pessoas pretas a todo momento. Mas aí eu me lembrei, né, a gente tem que se lembrar que, embora tenham decidido nos matar, a gente decidiu não morrer. Então, a gente vai ver aqui, a gente vai falar dos saberes, a gente vai falar, a gente vai celebrar mesmo a nossa vontade de fazer vida acontecer. Quero agradecer super a oportunidade de estar aqui. Pedro e Manuteco são pessoas que super me inspiram na minha pesquisa. Talvez eles nem saibam o quanto, né? Mas estou super lisonjeada de estar aqui hoje participando dessa live. A minha pesquisa ela acontece com as minhas crianças lá em Acari, Coelho Neto, Irajá, aquela região ali meio que a gente não sabe bem qual é o nome do bairro, mas atendendo crianças de comunidade daquela região. E aí existe essa musicalidade homogênea, não homogênea, as crianças têm um perfil muito homogêneo e o funk é muito predominante como gosto musical delas. E hoje parece meio óbvio, mas eu levei um tempo para entender que aquela era a musicalidade que trazia saberes da diáspora e que estava muito viva e muito presente e que era a coisa mais próxima que eu tinha para estudar e para construir com as crianças. Eu também não venho de um contexto funkeiro. As crianças me ensinam muito, tive que abrir mão dessa coisa do professor, fui lá ensinar, e está sendo muito produtivo aprender com eles. Então, o que acontece nessa minha pesquisa? Eu tenho observado através das aulas, de conversas com pessoas que têm a vivência do mundo funk e através da literatura, tentado observar que princípios essas musicalidades podem trazer, e o funk especificamente, que possam promover uma prática musical, uma prática de ensino de música afrocentrada na escola básica. E o que eu tenho percebido, claro que não vou perceber tudo, mas coisas que ficaram muito patentes nas observações da aula, em como as aulas aconteciam, era que existe uma predominância de, vamos dizer assim, três coisas, vou chamar de coisas agora, 3 coisas. E eu quero que vocês não imaginem 3 caixas, nem 3 categorias. Quero que vocês imaginem como se fosse 3 lupas, né? Um microscópio, aquela coisa que começa grande, diminui e diminui mais. Como essa lente maior, eu observei o trabalho rítmico, e depois o trabalho com o corpo, e depois o trabalho com a palavra. E é claro que essas 3 lentes, elas vão se desdobrar desde
questões filosóficas, até como que isso vai acontecer em sala de aula, né? Como que isso vai dar pano para manga para a aula acontecer. Então, por exemplo, no ritmo, vou tentar falar bem breve, mais ou menos o que eu falo na minha dissertação, que está indo, né? Vai acontecer. O ritmo, ele é uma esfera que, com certeza, quando você escuta a batida do funk, você entende, pois esse é o funk. Então, já é um estruturante. Mas vamos pensar o ritmo como o tempo, como a retomada do indivíduo da diáspora sobre o controle do próprio tempo, que aquela pessoa que o escravizou ou a escravizou tirou ele do conceito de tempo e introduziu ele num conceito de tempo que nada tinha a ver com a vivência dele. Então, quando a gente vê o funk se acelerando, ou o funk trocando batidas, ou juntando batidas do maculelê, do candomblé, junto com a batida para transformar o tamborzão, né, como ficou conhecido depois, é uma retomada desse indivíduo da diáspora nessa esfera do tempo. E o que é o tempo, senão a própria vida? O tempo é vida, né? Acho que é importante a gente falar isso hoje, nesse momento. O importante do tempo é a vida. Depois que a vida acaba, acabou o tempo. E aí não adianta mais nada. Então, tem essa questão filosófica da retomada do tempo, até como que a gente vai trabalhar isso na sala. Então, a gente vai trabalhar o funk, a gente vai trabalhar camadas, a gente vai trabalhar polirritmos, a gente vai trabalhar improviso rítmico e tudo mais que isso que vai acontecer ali, que as crianças fazem naturalmente. Não estou tirando nada da cartola. As crianças fazem isso, a gente só está criando ali um ambiente para que isso aconteça. Na questão do corpo, filosoficamente ou epistemologicamente, a gente pode imaginar o corpo como essa ferramenta pela qual a criança, né, porque eu estou falando de criança, ela analisa a música. Eu tinha uma coisa que eu falava muito com o meu orientador no começo, que eu falava assim, eles não param para escutar, eles não param para escutar. Até uma hora que eu falei assim, não, eles não param para escutar, eles não param para escutar. É para escutar que eles não estão parando, estão dançando para entender, estão dançando para perceber o que está acontecendo na música. E aí eu precisava observar, porque tinha coisas que eles faziam com o corpo que eram as nuances mais imperceptíveis da música. E aí na questão e aí, né, acho que Pedro também fala isso bastante, é que na sala de aula, gente, não dá para ficar sentado. Não dá para ficar nas cadeiras. Tem que ter espaço para dançar. É uma bagunça? Pode parecer uma bagunça, mas está acontecendo muito conhecimento ali, produção de conhecimento ali da melhor qualidade. Por último, vou falar um pouco da questão da palavra, e aí a gente vai pensar em palavra oralidade, a gente vai pensar na palavra que não é proferida, né? A palavra como memória, daquela conversa interna também que as crianças precisam ter. E vou falar do desdobramento disso na sala de aula, quando as crianças trazem para mim, e isso para mim foi muito impressionante. Como eles têm muito conhecimento de, por exemplo, história do funk. Eles sabem muita coisa, sabem? Tem uma coisa da diáspora africana e do respeito aos ancestrais que fica muito claro quando eles falam assim, eu sei quem é o primeiro funk, quem fez, onde tocou. Quando eu dou aula em Acari, ali na região de Acari, as crianças falam sempre do MC Batata, as crianças gostam de ouvir Feira de Acari. Então, assim, é uma coisa que para eles eu sentei, estudei na minha casa, mas eles vieram com aquilo e eu fiquei muito impressionada. Outra coisa que me impressiona muito na questão da oralidade e da memória é como na sala de aula os improvisos falados, né? Eles têm a ver com uma coisa que o professor Piedade vai chamar de tópicas, mas eu chamo de fórmulas expressivas, que tem muito a ver para mim com o que os griots faziam na África. Quando eles têm fórmulas de começo, como, por exemplo, vou mandar um papo reto sem neurose, sem caô, e dali que a rima começa.
Tem fórmulas de meio, que eu vou falar mais no trabalho, não vou falar aqui que é polêmico, mas... E tem fórmulas de finalização. Tem pedacinhos que eles vão incluindo enquanto eles estão improvisando. Então, são formas que eu tenho explorado no trabalho de sala de aula. É um trabalho muito horizontal, é um trabalho que realmente eu aprendo mais do que qualquer coisa, e tem sido muito produtivo mesmo. Já deu meu tempo, gente? Deixa eu me perguntar aqui. Que eu falei, eu vi os 5 minutos agora. Já deu. Era isso. Obrigada. Não, concluí. Oi, Pri. Deu, mas você pode passar um pouquinho, a gente não é... Como você falou que o tempo é vida, né? A gente não está sendo rigoroso aí com o tempo de todos. A gente queria informar que caiu aqui a conexão do Mano Teco, mas ele já está voltando para a gente ler aqui alguns comentários e também ler algumas perguntas que chegaram para a gente. Assim, fico muito feliz em ouvi-los, em aprender bastante aqui nesse espaço e nesse tema que no início da conversa falei que é fundamental, porque a gente não pode compreender nem a educação musical e nem a música apartada da vida real, desses temas que são para nós imbricados, eles são... E também ler algumas perguntas que chegaram para a gente. Assim, agora está dando um eco aqui, mas continuando, para a gente ler, chegaram muitas perguntas para nós, né? O Mano Teco aborda aí de forma profunda e firme a criminalização do funk, que coloca aí, inclusive, os aspectos que indicam essa criminalização, que tem a ver com o próprio racismo, né? Então, chegaram aqui várias perguntas nesse sentido, Mano, e também para a Pri e para o Pedrinho. Eu queria ler aqui, porque a gente já está com tempo... com bastante tempo, tá? Então, Mano Teco, vou ler aqui a pergunta do Fábio Passania, que ele diz assim: Teco, atualmente você vê esse link, como você vê esse link funk, universidade e favela? Como eles se interligam? Essa relação existe? Onde que ela se perde? Com bastante tempo. Caiu. Então... Mano Teco, vou ler aqui a pergunta do Fábio Passania, que ele diz assim: Teco, atualmente você vê esse link, como você vê esse link funk, universidade e favela? Caiu novamente. São coisas que acontecem, tá, pessoal? Nós estamos ao vivo, nós estamos na rede, em isolamento social, muita gente acessando, e... vamos ter tranquilidade, daqui a pouco ele vai voltar. Caiu novamente a conexão do Mano Teco. Então, mas essa pergunta pode se estender para a Priscila e para o Pedrinho, tá? Da articulação entre funk e universidade? Isso. Funk, universidade e favela, né? Isso. Eu diria que ela não existe. Eu não vejo essa articulação, não como, né, algo que aconteça. Acho que é totalmente possível, totalmente necessário. Como eu falei, assim, sonho um dia que a gente tenha alguma estrutura que aceite o Mano Teco como um professor da formação de professores, por exemplo, música, porém não vejo isso dando horizonte. Eu diria o mesmo, tem poucas coisas, poucas iniciativas. Eu falo poucas, né? A gente está falando aqui da minha realidade, aqui onde eu vivo, né? As iniciativas parecem ser poucas, ainda nesse sentido. Certo. Mano, você está conseguindo ouvir a gente agora? Agora eu tô. Tá. Então, tem uma pergunta aqui para você sobre a relação, como é que tu vê essa relação, como é que você vê esse link funk, universidade e favela, e também como é que você
como é que elas se interligam, e se existe essa ligação e onde ela se perde. Cara, foi Fábio, né, que você falou, né? Foi o Fábio Peçanha. Beleza, obrigado aí, Fábio, pela participação. Acho que eu conheço o Fábio, cara. Se não me engano, se for quem estou pensando, numa dessas idas à escola, eu pude trocar ideia com ele, se não me engano, na escola de Manguinhos. Se for o que eu estou pensando. Mas, enfim, eu acredito em ferramentas, né? A gente tem que se adaptar, a gente tem que criar a possibilidade de tentar falar para mais e mais pessoas sobre isso tudo que tem acontecido, um melhor entendimento, para, de fato, resistir, né? Na escola, na universidade, na rua, nos saraus da vida, nos slams, né? Nas rodas de rima. Eu acho que tudo isso aí tem a função de ensinar. Todas elas são válidas. Uma não está acima ou abaixo da outra. Eu vi rapidamente que abriu, né, essa possibilidade, por exemplo, de eu estar falando em universidade ou mesmo em escolas e tal. O Vicenzo, eu acho que não sei se ainda está aí, mas eu vi algum comentário dele, enfim. Ainda tá. E o Samuel também, cara, que possibilitou, por exemplo, essa troca, né? E como é que a gente consegue potencializar, como é que a gente consegue multiplicar essa informação. Não necessariamente precisa ser o teco, né? Não necessariamente precisa ser presencial. A gente tem como possibilidade, por exemplo, através da música, chegou em Belém, Quilombo Favela Rua, a música produzida pelo Pedrinho. Né? A música, antes de ser produzida, ela já acontecia 3, 4 anos, sendo cantada no sarau Divergente. E a partir do sarau ela foi se espalhando, por exemplo, né? E alguém, de repente, fala na escola, de repente alguém fala na universidade, e isso vai se espalhando. E mais do que a música, né? A música solta, vamos dizer, que é importantíssimo, o que a gente faz através dessa música, né? Como a gente está falando de uma música, mas olha a potência do funk, de quantas músicas poderiam estar sendo usadas nesse diálogo, né? Aquela fala do Brau representa um pouco disso. Se a gente não... aquela coisa de voltar para a base, né? A gente quer falar com quem, parceiro? Você chega na favela de Acari, se a Priscila não usar do funk, ela vai falar com quem, tá ligado? Ela usa do funk para se comunicar. O Pedrinho tá usando no Perseguindo para falar e no dia a dia dele, né? Como possibilidade. Se perde, por vezes, por N questões, né? Às vezes por ego, às vezes por política divergente, enfim, outros interesses, né? Que às vezes a gente escuta muito falar, né? Essa questão racial, né? Não, é isso mesmo, né? Os pretos e tal, e a Pafunk é um exemplo disso, né? A gente falava que era preto, pobre, favelado, não sei o quê, mas quando a gente leva a associação para dentro da favela, as pessoas não colaram da mesma forma, né? Se afastaram. E a gente vê uma coisa é a fala, a outra coisa é a prática. Então não adianta também eu chegar e cantar Eu Só Quero Ser Feliz, andar tranquilamente na favela, ou é som de preto, de favelado, como rótulo para vender. Né? A gente tem diversos sambas, a gente tem diversos funk, tem diversos ladainhas que são belos registros das nossas dores, desses genocídios que acontecem. Mas e aí? Qual é a prática, né, que a gente tem? Então, cantar se deixar, só vai ser mais uma teoria. A gente precisa de práticas, né? De fato, eu falei de algumas pessoas que levam isso da prática a sério, né? Mas somos poucos ainda. Precisa de muito mais gente dentro desse processo. Obrigado, mano. Tem uma pergunta para o Pedro aqui agora. Pedrinho, como fica a questão contracolonial no debate frente ao debate da decolonialidade? Articulações? Se sim, quais? Então, eu estou colocando aqui, eu acho que nós não vamos conseguir colocar todas as perguntas, mas, na medida do possível, vamos tentar contemplar a maior parte das interações que nós estamos tendo nos comentários, tá? Então, Pedrinho. Deixa o professor Samuel... A pergunta é do Glauber Rezende, vice-presidente do Fladem. Obrigado, Glauber, pela pergunta. Só comentar uma coisa que o Samuel colocou aqui, ele tem razão, né? O professor Samuel Araújo, da UFRJ,
colocou aqui, eu trabalho, o próprio trabalho de pesquisa, né, da minha tese, o Musicultura, Carlos Palombini, Adriana Facina, pesquisadores que vêm dentro da pós-graduação realmente desenvolvendo pesquisa sobre o funk, não só eles, né, tem outros pesquisadores também se engajando, orientando os deles. Acho que quando eu pensei mais no campo da educação musical e da formação de professores. E veio logo para cá e eu falei, não existe, claro, existem pesquisas, sinto elas ainda muito distantes da formação da graduação, tá? Só para retificar, o Samuel tem razão, é verdade, tem toda a razão, bom falar sobre isso. Agora, eu não tenho muito como responder, assim, não é muito o campo, eu estou usando o nome contracolonial mais como estratégia política mesmo, porque acredito que a questão da luta contra, né, contra colonial, luta contra o processo de colonização, que eu acredito que ainda foi contra-vigente, né, no momento. E aí o professor Renato Nogueira, da Federal Rural, deu oi aqui, é um grande nome para depois quem quiser conversar sobre isso. Eu não tenho condição, não conheço muito a decolonialidade, eu entendo assim, a decolonialidade sempre me incomodou, porque assim como a desconstrução me incomoda, sou um branco desconstruído, sou um homem desconstruído, eu acho que dentro do campo de privilégio, de relações de poder, a gente continua tendo privilégios. Então, mais vale a gente entender o nosso lugar no campo do privilégio, né? E no campo das opressões, obviamente, e entender dentro da nossa passabilidade ou opressão o que a gente consegue ou não fazer, qual é o campo que a gente consegue acessar ou não acessar, o que isso significa. Então, o contracolonial acabou dentro das coisas que eu tenho querido falar como um conceito assim, potente, não nem mas contra, no sentido de você estar dentro, mas combatendo. Mas é muito mais político do que acadêmico. Eu percebo que a pergunta dele é mais acadêmica. E aí eu não tenho muito como responder essa pergunta acadêmica. Acredito que outras pessoas possam responder melhor do que eu. Obrigado, Pedrinho. Isso dialoga, inclusive, com o que você já tem produzido, né? Você, Pedrinho, o Manuteco, com relação a essa discussão do objeto de pesquisa e o pesquisador, com relação, inclusive, à produção do conhecimento por vias não hegemônicas, e também estabelecendo a própria virada conceitual nessa produção do conhecimento. Uma pesquisação, né? Uma pesquisa participativa no sentido do protagonismo de um conhecimento popular. Passando aqui para a Priscila, tem uma pergunta do Samuel Araújo, Priscila. Ele coloca a seguinte questão. Ótimas colocações da Priscila. Que referências bibliográficas indicaria para professores e pesquisadores que queiram aprofundar essas questões? Eu estou aqui com os meus mais velhos. Primeiramente, obrigada por receber um elogio do Samuel Araújo. Esta grande coisa. Eu uso esse livro aqui, do Samba ao Funk do Jorjão, que é do Espírito Santo. Ele vai fazer uma discussão super interessante sobre várias coisas que não só o funk. É uma referência muito importante para mim. Afrocentricidade. Também, esse livro é uma coletânea de textos organizados pela Elisa Larkin. Eu, infelizmente, não tive acesso a tempo, né? Do Afrocentricidade do professor Molef Ket Assante, que é quem cunha o termo, em 1980, mas vale a pena. Esse é o livro que eu estou usando como referência para falar do funk mais historicamente, assim, e algumas outras questões, que é o Funk, se quem quiser, da Adriana Lopes. E esse aqui, que eu amo e adoro todos, mas esse aqui tá um caso de grande amor, que é o Atlântico Negro, do Paul Gilroy. Isso, gente, há algumas coisas para vocês começarem, mas que eu separei aqui, que vale a pena passar essa pandemia debruçada nisso aí. E depois, Priscila, você pode, também com o Pedrinho, irmão, depois estar acessando o Facebook, tá comentando lá, né, tá respondendo os comentários alguns comentários que a gente não deu conta de contemplar aqui, algumas perguntas, colocar essas indicações, links, né? Também há essa possibilidade. Deixa eu indicar aqui também uma coisa sobre um trabalho importante, a tese do Pedro. Maravilhosa. Obrigado, Priscila. Eu vou também agora aproveitar que você está falando para colocar uma outra pergunta que chegou do Glab com relação
A questão, se você debate nos seus estudos a noção ou conceito de apreciação musical, apreciação musical vira performance? É performance? Não é uma apresentação, né? Não é uma performance no sentido de vamos lá fazer isso para todo mundo ver. Mas enquanto eles estão apreciando, tem o jeito deles apreciarem, eles dançam. E eu deixo eles dançarem, eles se mexerem. Mas não é com o objetivo de apresentar, é realmente o processo que eles usam para... que eu tenho percebido, assim, que talvez não o único, mas um dos processos que eles usam para decifrar. Eu gosto de usar decantar a música, porque é aquela coisa que você mexe, aí vai, os pedacinhos, uns sobem, outros descem, aí você vai vendo do que a coisa é feita. Mas não tem esse objetivo de sistematizar para apresentar para alguém. Nem sempre, né? Nem sempre. Eu acho, Micael, posso fazer só uma coisa? A Priscila foi muito bom, né? A gente já tinha conversado sobre isso entre nós, que existe um lugar, né, da apreciação musical, parada, estanque, que a gente ouve, entende esse violão, essa coisa, quando na verdade esse lugar, porque ela passou, eu também passei, que a gente chega na escola querendo fazer essa aula de apreciação. E a gente pensa, tem criança que aprecia sentado escutando violão e tem criança que aprecia dançando, né? Assim, é uma outra forma de você vislumbrar a relação da sua escuta, né? Por que não uma escuta corporal? Por que não uma escuta ativa, né? Acho que o funk, assim como outros gêneros, ensina isso pra gente, né? Que escuta é essa? Será que essa noção de escuta também não é eurocêntrica? Também não vem do lugar colonizador e tal, né? Então, só para complementar, tá? Desculpa. Certo. Veio uma pergunta para os três. Aí posso começar com... a Juliana Ladeira, ela pergunta... como se dá o trabalho, processo, construção dentro das unidades educacionais em que trabalham, a conjuntura, com a equipe e gestão. É isso mesmo, Juliana? Talvez eu acho que foi um corretor, não sei, né? Mas eu acho que ela está colocando aqui as questões com relação ao contexto, né? Claro que mais geral da própria política que a gente está passando no Brasil e as relações internas, né, no próprio trabalho de cada um. Pensando que cada um tem um lugar específico de atuação profissional. Não sei se dá para a gente desenvolver agora com os três, o que vocês acham? Pedrinho, Mano, Pri. É com vocês mesmo. Olha... Quer começar, Mano? A gente faz agora o inverso. O inverso. Não, Priscila começou, eu aguardo. Ah, tá, certo. Tá falhando aqui. Tá, vamos lá. Eu ia dizer que às vezes, em algumas escolas básicas, na Prefeitura do Rio, por exemplo, a gente não tem uma coisa fixa do que a gente... Acho que é bem diferente, por exemplo, do Pedro II, que não tem uma coisa fixa que a gente tem que fazer. Então, de certa forma, eu tenho muita liberdade de entrar na sala e fazer a minha proposta. Claro que eu tenho um currículo, alguns direcionamentos, mas eu me encontro toda ali dentro. Então, eu entro e eu faço isso, e eu estou amparada por lei, por mais que algumas pessoas possam não concordar e até fazer algum tipo de crítica, mas eu estou amparada por lei para fazer isso, e eu tenho essa minha liberdade da não estruturação de um currículo de música na Prefeitura do Rio. Algumas vezes, assim, eu quase, sinceramente, nas duas escolas que eu trabalhei até ano passado, eu quase não tenho ninguém olhando feio, não. De vez em quando que acontece. Mas, em geral, tá dominado. Realmente não é a minha situação. Não, acho que hoje em dia até porque eu já estou há 5 anos trabalhando nesse campus e com o tempo você vai conquistando a comunidade, né? Acho que isso é muito importante na escola, né? A confiança, relacionamento, tal, com a comunidade escolar.
Na rede municipal, minha experiência é igual à da Priscila. Não é problema nenhum. Mas no Pedro II, logo no início, eu peguei uma turma assim, de maioria classe média alta, assim, que eu tive que fazer uma reunião com os pais para justificar por que eu tinha ensinado uma melodia de uma canção de funk para eles tocarem na flauta. Detalhe, eles me pediram, imploraram ensinar aquela melodia na flauta. E aí eles pediram, esses pais reuniram comigo. Teve mãe que disse que a justificativa era feminista. Não, porque eu sou feminista e eu acho que eu não tenho que tocar essa melodia desse funk. E aí eu abaixei minha cabeça, era a maioria dos pais, eu era novo, era contratado, eu tinha um contrato precário, né? Abaixei minha cabeça e não fiz. Deixei de fazer, as crianças reclamaram de mim. E eu falei, olha, bom, paciência, se os pais não querem que eu faça, eu não vou fazer. Eles não querem, né? E eu não quero arrumar um problema com eles, então... Mas que reclamem, tá, Juliana? Queria dizer só que a Juliana é uma grande professora, uma grande professora lá de São Paulo, documentarista, tem um documentário chamado Brincar é Coisa Séria, é incrível, vale a pena todo mundo conferir, ela tá fazendo esse comentário aqui, mas ela é tipo sinistrona. Então, assim, dizer que é o tempo inteiro um diálogo, né? Tem família que reclama, mas hoje em dia nada me impede de fazer. Não tenho mais esse impedimento. Cara, o meu acréscimo é assim, na escola eu sou de passagem, cara, eu não sou fixo, né? O meu desafio é outro, é um dia, dificilmente chega a 2, sabe? Normalmente, nas escolas que me convidam, conseguem incluir, né, para além do Pedrinho, por exemplo, que foge, né, à normalidade, o mês dito, né, o mês da consciência negra, né, inclui o funk naquele processo ali. Passei por várias escolas nesse momento. E por mais que eu reforce, né, o que é importante o nosso dar continuidade, porque é tanta coisa contra, a gente tem uma brechinha ali, nem sempre avança. Felizmente, tem alguns casos que a gente consegue avançar. Porque o maior desafio, por vezes, não é... O Pedrinho falou no caso de pais e tal, mas, por vezes, é para o professor. Né? Quando fala de funk, já dificilmente fica. Né? Às vezes, deixa a turma ali, já rala, já que não quer ouvir. Enfim, não é nada de somar. Né? Eu fico feliz quando o professor fica, porque os alunos passam, né? O aluno passa e o professor fica na escola, né? Passam turmas e ele abrir a mente, usando o funk, né, como possibilidade também de comunicação para a matéria dele, que eu entendo que seria o ideal, entendeu? A minha soma seria só nesse sentido mesmo, que é muito passagem, é muito papum. Eu não sinto muito essa parada, sabe? Assim, lógico que já senti e tal, mas nós somos do funk, né, mano? Eu sou da época do corredor, lá do A versus lá do B, a porrada comigo, então, pô, cara feia pra gente é moleza. Obrigado, mano, o Pedrinho, que teve que dar uma pequena saída agora, mas isso acontece. A Priscila. Vamos fazer uma última questão aqui, para a gente caminhar para as considerações finais, pode ser? Por conta do tempo da live. E tem a ver, inclusive, com o debate que que o Mano Teco coloca na fala dele, que o Pedrinho coloca, que a Priscila também aponta, essas relações, inclusive, com o Estado. Compreender de que forma o Estado está presente, né, atravessando essa discussão que nós estamos fazendo hoje, compreendendo, inclusive, a atualidade do Brasil, na perspectiva do que vocês colocam, né, do genocídio, das incursões policiais, dos assassinatos. Então, eu queria aqui ler uma questão para a gente caminhar para as considerações do Fábio Peçanha, para vocês três, né? Teco, Pedro e Priscila. Como vocês veem o impacto que as UPPs tiveram no funk e na favela? Para o camelô que vende no baile, para o barbeiro, manicure, etc. Né? Porque o baile ainda não é visto como um gerador de trabalho. Inclusive, me faz pensar, antes de passar a palavra para vocês, aquele episódio bárbaro, criminoso e cruel de Paraisópolis, né? Então, da chacina dos 9 jovens, e que tem a ver com a produção musical, tem a ver com o racismo institucionalizado, estrutural, tem a ver, né, com essas questões todas. Eu queria ouvir vocês sobre esse questionamento do Fábio Peçanha.
Tá, vou iniciar, galera. Assim, mudou muito o início das UPPs para os dias de hoje, né? Ainda que enxerguem dessa mesma forma, né? Ele falou da geração de emprego que está em torno, que eu falei um pouco sobre isso, rapidamente. Não mudou essa visão, mas o negócio está acontecendo do baile, né? Não são todas, não agora no momento, mas alguns bailes voltaram a acontecer da forma que eu, particularmente, não acho legal acontecer, né? Existe um desenrolado financeiro para a coisa acontecer na maioria deles. Alguns é bancado por organização da própria comunidade, por barraqueiros, pelo comércio, tá? Outros não. Mas todo mundo ganha a sua parte, se é que vocês me entendem. E o Estado, quando quer, ele para, né? Quando eu falo no caso da lei, por exemplo, a gente tem uma lei, enfim, que deveria valer, né? Que reconhece o funk enquanto cultura, que não diferencia nenhuma outra cultura, né? E a gente tem diversos casos, você falou de Paraisópolis, mas aqui no Rio de Janeiro, de bailes funk, e aí, né, eu sempre bato nessa tecla que na hora que a polícia vai proibir o evento, ele não pergunta se é antigo, se é novo, né? Ele só escuta falar que é funk, assim como eu já tive evento parado, né? Ele não pergunta o que está tocando. Alguém falou que a denúncia é de baile funk. A gente lê jornal hoje falando isso, não tem a denúncia da realização de baile funk. Ele chega lá, proíbe, e os funkeiros aceitam isso. Então, assim, eu não espero uma outra postura do Estado. O que eu cobro, o que eu estou batendo ainda hoje, sim, ainda que não tenha sucesso a grosso modo, é uma outra postura por parte dos funkeiros, que façam entendimento, se coloquem, se posicionem realmente contra essa postura do Estado, e por vezes aplaudida pela maioria da sociedade. Esse funk, isso, aquilo, né? Então, eu vi algum comentário, né, sobre pesquisadores e tal. Existe também uma relação problemática também de pesquisadores com a galera do funk, que romantiza uma porrada de coisa dentro do funk, tá ligado? Meio que em resposta, né? Eu vi muito recentemente um revolucionário. Meu irmão, que raio de palavra é essa, revolucionário? Que revolução que os caras estão fazendo, velho? Se é simplesmente botar um nome novo e continuar o rolo compressor, batendo palma para o rolo compressor. Então, tudo que está acontecendo no Brasil hoje, né? Não é... Sempre aconteceu, né? Mas hoje o rolo compressor aumentou a velocidade. Sempre aconteceu, o rolo compressor só aumentou a velocidade. E a gente não vê um posicionamento da maioria da galera do funk, pô. A maioria do funk tá batendo palma para essa parada, bozo, tá ligado? Eu fico abismado com o posicionamento da galera do funk. Alguns hoje estão meio que tímidos para levantar essa bandeira, mas eu sei qual é dos caras. Os caras estão batendo palma para isso tudo, pô. Né? A gente falou do João Pedro, qual é o posicionamento do funk? Eu não consigo falar muito, porque eu tenho filho, cara, que é próximo, tá ligado? Isso me revolta. A gente vê, diariamente são mortes, né? E quando mexe com criança, velho, aí mexe mais fundo, né? E é todo dia isso. Todo dia é isso. Qual é a postura do funk? Ele vai chamar de revolucionário, parceiro? Vai chamar a gente para fazer uma ocupação, porra, dentro do circo voador, parceiro? O que isso vai gerar de positivo, de enfrentamento? Pô, desculpa a expressão, mas porra nenhuma, tá ligado? Então, não tem que romantizar, velho. A gente tem que bater palma porque é de positivo, sim, que existe, né? Mas a gente tem que chamar para o desenrolado, que não precisa ser em Facebook, não precisa ser em rede, não, mas chamar para o desenrolado para uma relação mais próxima mesmo e falar, não, esse bagulho tá fazendo tá errado. Olhar olho no olho, tá ligado? Mas, enfim, isso é papo para metro. Obrigado, mano, mais uma vez. Quem quer agora continuar? Priscila, Pedro? Eu não vou falar, não precisa. Também achei que ele falou tudo. Tenho pouco a falar, além disso. Além disso, que aprendi aqui coisas. Obrigado mais uma vez aos dois e à Priscila, né? Aos três. E em nome do Fladem Brasil, a gente agradece a disponibilidade de vocês, da Priscila, do Mano, Teco, do Pedrinho. Essa live ela funciona também como uma ação formativa, lembrando que é toda terça, às 20 horas, e também, se vocês quiserem mais materiais, né, vocês podem acessar os boletins
no nosso site, e depois também entrar em contato com a Priscila, com o Mano e também com o Pedrinho. Eu acho que é uma ação interessante para a gente continuar o diálogo. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Priscila, ao Pedrinho, ao Mano, e eu queria fazer uma última rodada de considerações finais para a gente finalizar a live de hoje. E agora, quem começa? Vai lá, Pedro, que tu não começou nada. Vai, vou falar então, vou falar. Como eu disse, quero agradecer muito, fico super feliz de ter participado dessa live, assunto super importante, super contundente, super próprio para todos os momentos do Brasil, mas nesse, né, muito próprio. É muito bom a gente ter chegado nesse ponto que a gente consegue discutir isso com uma galera mais ampla. Eu fico muito feliz, agradeço a presença não, né? A participação de todo mundo aí. Eu não sou a dona do Fladay, mas vou agradecer. Que realmente... Fica à vontade, Pri. Que realmente, para mim, é sempre uma oportunidade de aprender quando estou reunida com todos vocês. Muito obrigada mesmo. Pedro, novamente caiu a conexão do Mano, mas aí você vai colocando suas considerações enquanto ele retorna. Até que tá parecendo Neymar. Voltou. Bom, gente, queria agradecer a troca, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Primeiramente, com o Mica, com a Priscila, com o Teco. São pessoas assim que eu admiro, que estou muito feliz, muito honrado por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando. E também agradecer a possibilidade de estar conversando com gente do Brasil inteiro, né? Que está aqui presente. O funk vive um novo momento de popularização já faz algum tempo. É uma música, inclusive, brasileira, eletrônica, internacionalizada. Então, ela não pode ser ignorada. E, como o Teco bem falou, com todas as suas complexidades, como o colega Eduardo Simões colocou aí também nos comentários, com toda a sua misoginia, com toda a sua problemática de violência, de droga, ela existe, ela está lá presente. Então, a gente não pode ter medo do que já está ali, sabe? Nós somos a possibilidade de mediação entre os conhecimentos que estão já na vida dos nossos alunos, né? E aquilo que a gente acredita. É claro que o que cada um acredita é o que cada um acredita, né? Então, é isso, a gente não pode ter medo. Não podemos ter medo, né, do funk, assim como da música pop, da música de mercado, do sertanejo universitário, do que quer que seja, né? Dialogar com os conhecimentos, os saberes, se torna fundamental cada vez mais. Então, deixo aqui minha última fala e um agradecimento a vocês. Obrigado, Pedrinho. Mano. Agradecer mais uma vez o convite. Mais uma vez poder dividir, né, informação com o Pedrinho Mendonça, com o Priscila e Gino. É sempre bom ouvi-la. A gente está se devendo, né, a prática, né, da gente estar junto, né, no processo. Vamos esperar passar esse momento assim, a gente conseguir estar junto. Micael, a você, né, por mediar esse processo aí, aprendi muito, né, como mediar, porra, bacana, orientação e tal. Eu que agradeço, que é isso. Muito bacana. Cara, falar do Leonardo também, né? Eu falo Léo, agora eu tô Leonardo Moraes. Pá. Léo Moraes, está aqui agradecendo todo mundo também. Exato, né? Enfim, cara, a todos que participaram, somaram de alguma forma, eu vou chegar nos comentários, mas não poderia encerrar de outra forma, que vocês me bateram antes de começar a live, né? Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós. Papo reto nosso, vou te passar a visão. Já que a real não se vê na televisão, essa mídia tem um lado, ser porta-voz do Estado, como muitos nos ferrando, se passando de aliado. É chegada a hora os divergentes se juntar, partimos pro caos, não há quem possa segurar. O problema não é meu nem seu, é nosso, não sabia. Punhos cortando a amostra, não somos minoria. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer,
A rua vem dizer, é nós por nós. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, nós por nós. Valeu, mano, que incrível, né? Esse final fantástico, trazendo aí pra gente um baita som e carregado de sentido e de significado pra gente. Obrigado para quem acompanhou toda a live, quem chegou na metade, quem chegou no final, pode rever depois essa transmissão, tá? A gente agradece mais uma vez a todos os internautas que acompanharam e também a Pri, Pedrinho e o Mano. Obrigado, fiquem bem todos e todas. Se cuidem.